Espírito Santo esteja conosco. Amém. Irmãos, eu agradeço a Deus, louvo a Ele pela misericórdia em preservar a minha vida e pela oportunidade que Ele me concede, pecador, falho, de poder hoje estar no culto da igreja dEle, diante da presença dEle, que nós cremos que Deus está aqui conosco. Então, eu agradeço a Deus e que o Senhor possa derramar sobre nós a graça do Espírito Santo para que possamos compreender a mensagem que Ele tem reservado para nós essa manhã. Que o Senhor possa alimentar a nossa alma, nossas almas, acrescentar a nossa fé e que nós possamos sair daqui hoje, irmãos, mais motivados na esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Amém. E eu faço um apelo aos irmãos, então, que se mantenham com as suas mentes fixadas à palavra de Deus. Que não permita que pensamentos que não convêm subam à nossa mente, mas se porventura subir algum pensamento, você possa repreendê-lo pela graça de Jesus, para que a sua mente esteja fixada unicamente nesse momento na exposição da palavra de Deus. Deus quer falar conosco hoje e Ele quer falar conosco através da nossa mente, né? Então nós devemos limpar, esvaziar de tudo e deixar, então, permitir que o Espírito Santo faça esse trabalho maravilhoso, que é compreender a palavra dele. Amém. Irmãos, há poucos dias atrás, não poucos dias, já vai para uns meses, eu vi uma cena numa reportagem em televisão que me impressionou bastante. Eu creio que todos já devem ter visto, se não essa, mais outra parecida. Aquelas pessoas que são recrutadas do Estado Islâmico para ser terroristas, eles vão de várias nacionalidades, vários países, inclusive da Europa, vão muitos, jovens até. Jovens que, em outra altura, podiam ter uma esperança no futuro, quem sabe, cursar uma boa faculdade, se formar, casar, constituir família, ser feliz no seu país. Mas eles saem dali e vão lá para esses países árabes, nomeadamente mais aquele do Estado Islâmico, e eles estavam então ali, vários homens, né? Muitos com barba, quase todos os outros não acreditavam com barba, não dá para precisar a idade, mas parecia ter assim, entre os 25 e os 35 anos no máximo. Tinha uns até mais novos até. Mas eles estavam reunidos ao redor de uma fogueira. E eles estavam a ditar ordens, palavras de ordens na língua deles. E a falar que Allah era maior e o que eles iriam fazer e que eles estavam ali determinados e que ninguém precisava mais lembrar deles, das famílias deles. Era para esquecê-los. E depois de tudo aquilo que eles falavam, cada um falava um pouco, falava outro, todos eles com uma arma, né, nas costas, com a cara tapada só com os olhos abertos, alguns, outros com a cara totalmente tapada mesmo, dava para você poder ver, com barbas e com aquelas roupas de preto. Mas o que me impressionou foi assim, a atitude deles, a determinação deles, saírem do laço da família e sair do país deles, atravessar vários países e muitos deles nem sequer falam a língua árabe, e ir para lá para guerrear, para lutar por uma causa que nem eles mesmos sabiam qual era. Até hoje nenhum de nós sabemos qual é a causa exata deles, dos terroristas. E aí o ponto alto realmente daquele momento que me impressionou mais foi eles pegarem, para provar que eles estavam determinados a não voltar mais, pegavam o passaporte, rasgavam o passaporte e jogavam na fogueira, queimado. Simbolizando ali que eles estavam determinados a morrer ali, viver ali, por aquela causa e não voltar mais de onde eles vieram. Eles tinham ali, irmãos, uma palavra-chave aqui que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Eles tinham ali, naquela causa, eles tinham uma convicção. Eles se converteram naquela causa. Eles sabiam qual era a finalidade deles, o que eles estavam fazendo ali. Eles sabiam qual era o fim deles, inclusive de morte. Homem-bombas, muitos deles, na sua maioria. Mas estavam convictos daquilo ali. E a convicção deles foi tamanha de que eles rasgaram o passaporte para mostrar que eles não iam mais voltar. Dali eles não saíam mais. Sem passaporte é quase impossível você sair de um país e atravessar tantos outros, das fronteiriças, e até chegar ao teu país. Até caminhando mesmo, é praticamente possível. Então eles estavam determinados, era uma convicção. Era uma convicção. Irmãos, a palavra convicção
significa crenças, opinião arraigada. Aqueles homens tinham uma opinião arraigada naqueles homens. A palavra convicção também, de acordo com o dicionário, é certeza de um fato de que apenas temos provas morais. É certeza de um fato que apenas tem provas morais. Então eles tinham certeza. Eles não tinham prova, eles tinham convicção, eles tinham certeza que eles estavam lutando em por uma causa que para eles era uma causa correta, justa. Talvez eles nem sabem qual era a causa, mas estava ali, determinado. Tinha convicção. A determinação, a convicção, é muito importante aqui hoje na mensagem. Irmãos, eles tinham uma convicção, tinham uma determinação, eles tinham uma crença, embora totalmente deturpada pelo inimigo, entendeu? É uma causa do inimigo de Deus. Mas nós podemos tirar algo ali para nós de positivo daquilo ali. É a determinação, a convicção daquelas pessoas para nós hoje. Será que nós temos convicção que das nossas crenças, da nossa fé? Será que você tem convicção de que você está no caminho certo? De que você quer ir para o céu? Você tem convicção de que este mundo está próximo do fim? Você tem convicção que Jesus está às portas? Você tem convicção que você tem um céu a ganhar e um inferno a evitar? Já parou para pensar se nessa manhã você acordou com essa convicção? Sim, porque aqueles homens eles tinham convicção disso dia e noite. A determinação deles era tamanha que fizeram eles sair do país deles para ir para lá, lutar, rasgar o passaporte e tornar-se homens bons, morrer por aquela causa. Outro dia eu vi uma pessoa me parou para conversar comigo. Eu estava na porta do prédio onde funciona o call center. E ele trabalha lá. Eu já tinha visto ele algumas vezes, nunca tinha parado para conversar com ele. Ele, Jeff, eu quero falar com você, preciso conversar com você. Mas eu estava conversando já com uma outra pessoa que trabalha lá também, que é a chefe dele. E aí ele estava tão entusiasmado que ele me viu e queria conversar alguma coisa, mas olha, depois eu converso, depois eu falo com você. Tá bem. Depois eu vou mandar um e-mail para você, tá bom. Ele mandou um e-mail para mim depois, a respeito da história de uma pessoa, no qual ele viu um filme, já tem um filme feito, baseado numa história real, um filme. E aí então eu fui buscar na internet, fui buscar algumas coisas mais, pesquisar, tem no site, na Igreja Adventista também tem, fala, de uma pessoa chamada Desmond Doss. Não sei se alguém já ouviu falar. Desmond Doss. Foi um soldado na Segunda Guerra, que ele se alistou, ele foi, mas não para matar pessoas, porque ele tinha uma convicção de que não deveria pegar arma para matar. Ele obedecia o 6º mandamento. Ele foi criado assim, ele tinha essa convicção. Mas ele foi para a guerra, imagina, ir para a guerra. Ele foi lá com o objetivo de salvar almas, salvar pessoas, né? Salvar pessoas, tirar pessoas daquele local que estava próximo a morrer. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente sobre esse tema convicção ainda, que Desmond Thomas Doss, que era o nome dele, ele nasceu em 7 de fevereiro, coincidentemente, mesmo data minha, aniversário, 7 de fevereiro, só que 50 anos antes de mim. E ele foi um militar dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, foi soldado e socorrista do Exército dos Estados Unidos, designado para uma companhia de atiradores, durante a Batalha de Okinawa. E tornou-se a primeira e única objeção de consciência a receber a medalha de honra. Objeção de consciência, para quem não sabe, são aquelas pessoas que têm, que seguem o princípio religioso, moral ou ético, que vai contra a guerra, contra matar, contra pegar em arma. Então ele chegou numa guerra, chegou numa batalha, mas com aquela consciência, convicto, tinha aquela questão da convicção, da moral, da consciência dele, da fé dele, que ele não deveria pegar em arma, que ele não deveria matar. E ele não pegou em arma, nenhuma vez ele pegou em arma ali. Ele não matou. E diz a história do próprio relato dele, que eu vi depois um testemunho dele no YouTube, desse senhor que ele morreu em 2006. Mas antes disso, foi feito com ele ali uma biografia. E ele mesmo falando o que aconteceu lá. Interessante que durante apenas uma noite, ele salvou mais de 50 pessoas que tinham sido alvejadas, essas pessoas, e iam morrer lá. E naquela noite toda, ele salvando aquelas pessoas,
colocou a pessoa, preparou uma maca com uma corda, e lá no alto, numa montanha, que eles lutavam, guerreavam lá em cima da montanha, eles tinham que subir em cordas, foram feitas cordas transpassadas ali, uma escadas de corda, e eles subiam, os soldados subiam aquela escada de cordas e iam lá para cima, para o alto, para guerrear lá contra os japoneses. E lá eles sofreram uma emboscada muito grande, os japoneses estavam tudo lá escondido. E de 800 soldados, 500 morreram. De 800 soldados, batalhão de 800, 500 morreram ali, naquela emboscada. Mas ele conseguiu salvar mais de 50, só naquela noite. Ele conseguiu salvar 175, mas só naquela noite uns 50. E pegando eles e colocando naquela máquina e descendo eles numa corda, as mãos todas em carne praticamente. Salvando. E o feito dele foi tão notório que depois ele recebeu uma medalha de honra. Imagina, uma pessoa que foi lá, não pegou em arma, e os comandantes, que estavam acima dele, falou para todos os outros: olha, não conta com ele não, no início, não conta com ele que esse soldado aqui é covarde, ele não vai pegar em arma, ele não vai salvar vocês. Se você estiver precisando, na hora de um inimigo chegar para atacar vocês, precisar de um companheiro para ajudar, não conte com dócil. Não conte com um soldado dócil, que ele não vai salvar vocês. Tipo assim, eu não sei o que ele está fazendo aqui. Então diz que ele sofreu muito lá, levou realmente bufetadas, né, tapas, chute dos outros, foi chamado de covarde, e ele sofreu muito. Mas uma coisa é certa, ele não arredou pé daquela convicção que ele tinha. Ele tinha a convicção que ele não podia matar, que ele não deveria tirar a vida de outro ser humano, e não tirou. E Deus honrou ele, foi condecorado com uma medalha, foi o único que foi condecorado com uma medalha de honra, sendo um objetor. Né? Então, esse soldado, Desmond Doss, eu achei interessante a história dele, e veio justamente mais ou menos parecido com a história dos terroristas, só com uma missão totalmente diferente. Mas tinha algo louvável, vamos dizer, da parte deles, que era a convicção. Eles tinham convicção. Isso trouxe para mim depois, eu fiquei pensando assim: será que eu tenho convicção? Será que se amanhã vier um decreto aqui que eu devo fazer algo no sábado, trabalhar no dia de sábado, ou então eu vou ter que perder tudo que eu tenho, meus bens, será que eu não vou realmente fraquejar? Como é que está a minha fé? Eu parei para pensar nisso. E hoje eu trago aqui isso para os irmãos, para que toda aqui a igreja possa pensar: como é que está a sua fé? Como é que está a sua convicção com Deus? Essa crença que você tem de que Deus vai vir, será que é verdadeira? Você está vivendo ela de forma de que, se Ele vier amanhã, você está preparado para ir com Ele? Ou será que você não? Eu aqui na igreja tenho essa convicção, eu tenho essa fé. Mas quando chega lá fora, não é a mesma coisa. Lá fora não é a mesma coisa. Irmãos, em se falando de convicção, eu gostaria que os irmãos acompanhassem uma história maravilhosa de jovens da palavra de Deus, que Deus deixou registrado na Bíblia, justamente para mostrar para nós que tipo de cristãos que nós devemos ser. Em Daniel capítulo 3, vamos ver uma pequena história aqui. Daniel capítulo 3, do versículo 15 em diante. Daniel 3, 15 em diante. Diz assim: agora, se estáis prontos, o rei falando com... É um resumo que nós vamos ver a história, que eu acredito que todos devem conhecer. O rei falou assim: olha, agora, se estáis prontos, falando para aqueles 3 jovens, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então o rei fez uma grande estátua, e todos do reino deveriam adorar aquela estátua, quando tocasse ali a música. Mas aqueles 3 hebreus, conhecedores do Deus e adoradores do Deus verdadeiro, sabia que não deveria adorar nessa terra nenhum outro Deus a não ser o próprio Deus, não deveria se curvar diante de mais escultura. Eles não fizeram aquilo. E ao rei vai ficar sabendo, o rei tinha um apreço por eles. Eles ali tinha posição de destaque no reino da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor ficou sem pé. Então o rei mandou novamente tocar as harpas, todos os instrumentos, para poder todo mundo adorar, e ia ficar, olha, e é bom que vocês adorem também, porque se vocês não adorar, já sabe o que vai acontecer, vocês vão ser lançados da fornalha de fogo ardente. Olha, nem o vosso Deus, quem é vosso Deus para vos livrar? O rei não sabia quem era Deus, por isso que fez esse desafio.
Mas os 3 jovens sabiam ou não sabiam quem era Deus? Quem era Deus para eles? Era tudo. Era tudo. O Rei do Universo, o Criador dos céus e da terra, o mantenedor de todas as coisas, o Deus das causas impossíveis. Eles sabiam que só deveriam adorar a Deus. E vamos dar continuidade. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela. O que ele falou? Nosso Deus é o quê? Pode livrar. Eles tinham convicção ou não tinha de que Deus tinha poder? Tinha. Eles tinham convicção de que Deus tinha poder para livrar. Irmãos, qual é a pessoa, o ser humano, qual é o nosso próximo que pode nos livrar de uma fornalha de fogo ardente se nos jogar lá dentro? De uma fornalha no forno a 700 graus, 500 graus, a 1000 graus. Se jogar você lá dentro, o que vai acontecer com você? Se me jogar lá dentro de uma fornalha a 300 graus, eu vou morrer cozido, assado lá. Se tiver uma temperatura mais alta ainda, eu vou morrer antes de chegar lá. Foi o que aconteceu com os homens que jogaram aqueles jogos, morreram antes. Mas eles sabiam, eles tinham convicção que Deus é o Deus impossível, das causas impossíveis, viu? E que Deus ia livrá-lo. Mas a convicção deles não é também. O que diz o restante do verso? O que vai dizer o restante do verso aí? Do mesmo verso. Deus vai me livrar. Mas, se não, o que acontece? Alguém pode ler? Se não, fique sabendo, porém, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Irmãos, a convicção deles era tamanha de que Deus é Deus e somente Ele deveria ser adorado. Isso é convicção. Isso é fé. Isso é determinação. É você lutar pela causa que você acredita até a morte, se for preciso. É isso que é convicção, que é fé. Como é que está a nossa fé hoje? Se alguém chegar aqui hoje e falar assim: olha, eu vou propor para você aqui o seguinte: tem um trabalho para você. Está desempregado? Eu tenho um trabalho para você. Mas não é um trabalho qualquer não. É um trabalho simples, mas é um trabalho que vai te render 20 mil euros por mês. Mas tem que trabalhar, especialmente no sábado. Você não vai ficar tentado, não? Será que você não vai parar? Não, deixa eu analisar primeiro. Deixa eu conversar com a minha esposa. Deixa eu conversar com meus filhos. Será que você não vai falar assim: não, deixa eu conversar com o pastor da igreja lá para poder ver? Não, deixa eu pensar um pouco melhor. Amanhã te dou a resposta. Isso é convicção? Isso é fé? Isso é ter certeza? Não, irmãos. Ter certeza foi aquilo que os 3 homens, quando o rei, diante do rei, o rei falou com eles, o rei da maior potência do mundo, e eles poderiam ter dito: não, rei. O rei ameaçou eles: não, calma lá, deixa eu pensar melhor, eu vou responder. Não, de imediato. O rei ainda estava falando, falou em cima da palavra do rei. Não, rei, essa questão não precisa nós pensarmos para te responder, não. Fica tranquilo, não precisa nem mandar tocar as harpas, não precisa tocar música. Não perca esse tempo, nós não vamos ajoelhar. Nós não vamos ajoelhar. O Deus que nós cremos, que nós temos convicção, que é o Deus de Abraão, que é o Deus que vai enviar seu filho Jesus para vir morrer em nosso lugar e vai nos ressuscitar no 3º dia e vai me levar para viver a eternidade com Ele, porque eles queriam tudo nisso. Eles sabiam. Não é só nós que sabemos isso depois da vinda de Jesus, não. Antes da vinda de Jesus, eles já sabiam que isso ia acontecer. Eles tinham essa convicção. Esse Deus vai nos livrar. Mas a convicção deles é tão grande, porque Deus possa ser que Deus também não queria livrá-lo. Deus tinha um propósito diferente. Deus podia ter um propósito que eles morressem ali. Mas mesmo morrendo, o que acontece? Nós não vamos adorar. Nós não vamos adorar. Nós temos convicção que é só Deus que se adore. Nenhuma estátua de ouro, de barro, nenhuma imagem de escultura eu devo adorar. É só a Deus que eu devo adorar. Isso é convicção. Isso é fé e determinação, irmãos. Uma outra convicção nós encontramos no verso que nós lemos base na nossa oração. Jó estava ali todo cheio de ferida, estava com cancro na pele, no corpo todo, lá sentado no meio da terra, cheio de cinzas, e os amigos dele vieram ali para se condoer com ele, e cada um falando uma coisa, falava outra, um queria dizer que ele estava aqui porque estava sofrendo uma punição de Deus, enfim, todo mundo falava. E ele agora abriu a boca para responder. E no verso 15 do capítulo 13, ele chega e fala assim, o que ele diz lá? Ainda que ele me mate, não se preocupe. A mulher dele, inclusive, falou assim: olha, todo mundo te abandonou. Você perdeu seus filhos, você perdeu sua fazenda, toda a riqueza que você tinha. Que Deus é esse que você serve?
Onde é que está o seu Deus? Não é assim que as pessoas pensam? Outro dia teve um senhor que eu estava conversando com ele. Ele é da área comercial aí, da TV, onde eu estava lá. Sempre eu cruzo com ele todos os dias, converso um pouquinho, porque ele está passando por certa dificuldade. Tento levar uma palavra amiga para ele, falar de Deus. Ele, estou zangado com Deus. Estou zangado com Deus. Onde é que está Deus? A vida dele estava assim, passando por uma certa dificuldade. Nem muita coisa, não é? Em comparação com outras pessoas que estão aí, coitado, numa miséria, numa desgraça total. Mas ele queria dizer, cadê Deus? Por que eu estou passando por isso? Tem pessoas, irmãos, que acham que merecem. Eu sou merecedor, eu estou porque eu mereço. Cadê Deus que não faz nada por mim? Jó, um homem justo, honesto, fiel, íntegro. A palavra íntegro resume tudo na vida de um ser humano. Integridade. No entanto, ele estava sofrendo aquilo tudo. E a mulher dele abre a boca e fala assim, olha, amaldiçoa o quê? O seu Deus e quê? E morra. Que vida é essa desgraçada? Amaldiçoa o seu Deus e morra. Cadê seu Deus? Aí o que ele falou? A paciência de Jó era tão grande, irmãos. Qualquer um de nós hoje com uma mulher, nossa, quantos de nós hoje, eu mesmo muitas vezes falo grosso com minha mulher, muitas vezes ela fala, nossa, mas como você foi bruto e tal. Eu disse, Caimão, olha, peço desculpa para ela. Imagina agora Jó, a mansidão de Jó. Como é que ele, se fosse outro ser humano, ia falar assim uma palavra, você, morre você, não sei o que, pega e dava um chute na mulher, mandava cair. Rapaz, eu fico pensando, é convicção demais, é muita fé de uma pessoa. É esse tipo de fé de convicção que Deus está à procura nas pessoas, para levar para o céu. E Jó então falou assim, olha, como fala uma louca, fala tu. Você é louca. E aí Jó depois falou assim, ainda que ele me mate, contudo nele, o quê? Espera, irmãos, as pessoas que têm confiança em Deus, que têm uma fé inabalável, que têm uma convicção, ainda que a morte esteja à espreita dela, que ela sabe que está à beira da morte, ainda que venha um decreto de morte, que se você não abandonar a sua fé, você não vai desistir, como foi os mártires do passado, os valdenses, por exemplo, que ainda não leu a história, pode buscar inclusive na internet, tem. Os valdenses pagaram com a própria morte a fé e a convicção que eles tinham. São mártires. Estevão foi apedrejado, mas ele viu os céus abertos. Deus mostrou para ele, consolou ele na morte dele. Mas ele não negou a fé. Ele tinha convicção, como aquele soldado Desmond Doss, não pegou em arma, não matou uma pessoa sequer. Pelo contrário, salvou vidas. Esse é o tipo de cristão que Deus está procurando hoje, aqui na igreja. Pessoas convictas, pessoas de fé, determinadas. Pode fazer acontecer o que acontecer, que ele não vai negar a fé, que ele não vai atrás. Muito pelo contrário. Ele demonstra com suas atitudes que ele tem a convicção. Como aqueles jihaditas que demonstrou a convicção deles ao sair do país deles, deixaram lá o país deles, ir lá para um país que nem país não é aquilo. Ir lá, rasgar o passaporte e falar que estava pronto a ser homem-bombas e morrer. Aquilo é convicção, embora pelo lado errado, mas é convicção. E qual é a nossa vida? Como está hoje? Como é que está a nossa convicção? Você crê que Deus está à porta? Crê que Jesus está vindo? Como é que está a sua vida? Mostre, prove que você tem essa convicção, que você tem essa fé. Eu devo provar, para que Jesus possa vir me buscar. Porque, irmãos, se eu estiver falando só de palavras, vivendo uma coisa na igreja, lá fora vivendo outra, eu vou estar de fora. Quando Jesus vier, eu vou estar do lado esquerdo, infelizmente. Não vou estar do lado direito, ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Eu não vou ouvir isso. Eu vou ouvir aquele outro lado esquerdo. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Jó, irmãos, tinha essa convicção. Era tamanha, ele sabia que, mesmo que ele morresse, ele ia esperar em quem? Sabe por que ele falou isso? Porque ele tinha convicção de que Cristo iria ressuscitá-lo. Às vezes, quando nós falamos hoje de morte, uma coisa, todo mundo, eu não quero morrer não. Pergunta, quem quer morrer amanhã? Ninguém quer morrer. Quem está disposto a morrer? Ninguém está disposto. Mas eu pergunto, quem está preparado para morrer? Ninguém quer morrer, é verdade. Não precisamos dizer, não, estou disposto, eu quero morrer. Eu não quero morrer. E eu tenho certeza que o melhor cristão que seja, mais rico, ele também não quer morrer. Porque o homem não foi feito para morrer. Foi feito para viver eternamente e ser feliz. Então a morte é algo antinatural do ser humano, da criação. Mas eu pergunto, o Tonito falou aqui nesse instante, na lição, o salário do pecado o quê? É a morte o quê? A morte eterna. Mas é a primeira morte também. Essa morte que nós todos estamos sujeitos a ela, todo mundo está sujeito à morte. Porque o homem, quando ele nasce, ele já começa o quê? A morrer. Assim que o ser humano nasce no bebê, ele já começa as suas células
a morrer. Como quando ele começou a respirar, a célula já começa a morrer. É o final. Mas eu pergunto, quem está preparado para a morte? Olha, para eu poder estar preparado para a morte, irmãos, eu tenho que ter a certeza de Jó, a convicção de Jó. Vamos ver aqui em Jó, no capítulo 19, mais à frente um pouquinho. Capítulo 19, versículo 25 a 27. Eu sei que o meu Redentor vive. O que Jó disse? Eu sei o quê? Quem é o nosso Redentor, irmãos? É Cristo. Então ele tinha já a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Ele dizia, eu sei que o meu Redentor, ele sabia que ia vir aqui na terra, Cristo, e ia redimi-lo. Era o Redentor dele. E ele sabia que esse Cristo estava vivo. Diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jesus, irmãos, ia vir a essa terra. Ia morrer pelos pecadores. Mas depois o que aconteceu com ele? Ia continuar morto? Não. Como muitos acreditam, os católicos pensam que ele está crucificado na cruz. Então está lá no túmulo. Muitos cristãos pensam assim. Os cristãos, de uma forma geral, a sua maioria, não sabe que Jesus está no Santíssimo, intercedendo por cada um de nós. A maioria não sabe. Que ele está fazendo um trabalho maravilhoso em prol da nossa salvação. Mas Jó já sabia. Jó já sabia. Jesus, ele veio, morreu, sofreu, morreu por todos nós. Mas ele não está crucificado. Ele não está numa tumba morto. Ele está ressuscitado. Ele está vivo, digo. Ele está vivo, está no céu. A palavra de Deus diz isso, está lá. E está a interceder por nós. Ele está trabalhando em prol das pessoas tristes, que estão passando por necessidade. Ele está trabalhando em prol daquele que perdeu um ente querido. Ele está confortando o coração das pessoas hoje que acreditam nele, que crê nele. Jesus está fazendo esse trabalho maravilhoso de salvação. E ele quer levar todos nós para viver com ele a eternidade. Esse é o trabalho dele lá. E Jó sabia disso. E essa crença que Jó tinha, essa convicção nós devemos ter também. E ele continua dizendo, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, com meus próprios olhos, e não outros, como o meu coração anseia dentro de mim. Aí ele fala, como o meu coração anseia dentro de mim a vinda de Jesus. Irmãos, o Apocalipse diz que Jesus virá. E todo olho o quê? Virá. Todo olho. E Jó sabia disso. Antes de ser escrito no livro do Apocalipse, já sabia que Jesus ia vir a segunda vez a essa terra para buscá-lo. Ele tinha essa convicção, irmãos. É por isso que ele vivia naquela vida paciente, manso. É por isso que os problemas estavam vindo nele. Afetou ele diretamente. Afetou ele mesmo, diretamente. E ele não perdeu a fé, não perdeu o ânimo. Ele não deixou a convicção dele cair para baixo. Ele continuou com a convicção dele. Irmãos, e falando de convicção também, tem um outro escrito, registrado na Bíblia, que esse também eu admiro. Sabe? Eu estou lutando hoje para poder ser fiel até a morte, para poder dar a vida eterna. Eu hoje vejo que tem uma nuvem de testemunho ao meu redor. A palavra de Deus diz isso. Nós temos uma nuvem de testemunho ao nosso redor. Mas ao meu lado, próximo de mim, tem pelo menos dois, que é minha esposa e meu filho, pelo qual eu tenho tido mais ultimamente, nos últimos tempos, muita consciência em relação de dar bom exemplo para eles, para que eles possam permanecer e continuar, vir e permanecer no caminho do Senhor. Minha mulher ainda não está no caminho do Senhor, ainda não aceitou a Cristo como Salvador pessoal. Eu tenho uma grande obrigação para ela. Mas eu não tenho a coragem de dizer para ela, nem para meu filho, nem para ninguém: seja imitadores de Cristo como eu sou. Eu não tenho ainda, não estou preparado para dizer, olha, combate o bom combate da fé como eu combati. Porque eu ainda estou lutando, tem muitas falhas, tem muita coisa para vencer. Sabe? Mas uma coisa também eu tenho tido cada dia mais firme a minha convicção de que eu devo lutar, perseverar e ser fiel, porque a Bíblia diz que só quem será salvo é aquele que for fiel até o fim. Não é quem é fiel dia de sábado na igreja, não. Esse não vai ser salvo. Só vai ser salvo quem for fiel, perseverar até o fim. Dia após dia. Eu estou lutando para isso. Pela graça de Cristo. Irmãos, mas aqui tem um campeão nessa questão da convicção, o apóstolo Paulo. Vamos ver aqui em 2 Timóteo,
Vamos primeiro ler 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, e verso 1. Sede meus imitadores, como também, o que ele fala? Eu sou de Cristo. Irmãos, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele escreveu essa carta para o povo de Corinto. Isso é uma responsabilidade muito grande. Já pararam para pensar nesse verso? Alguma vez já pararam? Quantas vezes nós já lemos esse verso? Quantos já pararam para meditar nesse verso? O que é uma responsabilidade grande. Eu posso falar, olha, não sede imitador de Cristo, não segue a Cristo, não. Segue a mim, como eu sigo a quem? A Cristo. Irmãos, é você falar assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, significa que você tem a plena convicção que você está seguindo a Cristo em todo momento da sua vida e em todas as questões. Na questão comercial, na questão conjugal, familiar, nos relacionamentos do trabalho, da escola, sabe, na igreja, em tudo você está a imitar a Cristo. É nas suas palavras, no seu tom de voz, é no que você come, é no que você veste. Tudo isso você está a imitar a Cristo. É o que o apóstolo Paulo fazia. É por isso que ele tinha essa certeza de que estava fazendo mesmo a vontade de Deus, do forma Deus estava a pedir. Porque ele falou, sede meus imitadores como eu sou de Deus, como eu sou de Cristo. Irmãos, se você chegar num ponto desse, dá glória a Deus que você está salvo. O apóstolo Paulo está salvo. Está ou não está? O apóstolo Paulo está salvo. Todos os mártires do passado estão salvos. Abraão, Moisés, Isaac estão salvos. Mas são todas pessoas que tiveram convicções. Pessoas que lutaram por aquilo que acreditavam até a morte. São pessoas que perseveraram dia e noite. Davi está salvo. Foi um homem que aprendeu. Ele era perseverante, teve um dia que ele caiu. Ele caiu, cometeu um gravíssimo pecado, não um, logo dois. De adultério e de homicídio. Mas depois ele se arrependeu. E você nunca mais viu registrado na Bíblia que ele tivesse cometido tais pecados. Perseverou até o fim, está salvo. Salomão, no final da vida dele, ele reconheceu o tanto de erro que ele tinha tido, ele se arrependeu e permaneceu fiel até o fim. Mas ele está salvo, porque perseverou até o fim. Porque no dia da sua morte, se você não estiver perseverante, se você não estiver firme com a sua convicção e ligado a Cristo, você não será salvo. E você não sabe qual é o dia da sua morte. Sabe? Quem é que sabe o dia da morte aqui? Ninguém sabe. Então é por isso que você tem que estar perseverante hoje. Hoje, o dia de hoje nos pertence. Amanhã não. Irmãos, 2 Timóteo 4, 7 a 8, ele deu esse conselho para Timóteo, que ele estava já próximo da morte dele, Paulo, próximo da morte, ele falou assim para Timóteo, olha, combati o bom combate, já prevendo a morte dele, ele já estava preso ali, e estava mesmo perto, sabia que ia morrer naqueles dias. O Espírito Santo estava revelando para ele. E ele, então, redigiu as últimas palavras para aquele servo dele, Timóteo, um jovem, laborioso. Combati o bom combate. Olha a convicção dele. Acabei o quê? A carreira, o que mais? Guardei o quê? Continua a convicção dele, a certeza. Desde agora, a coroa da justiça, o quê? Me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará quando? Em que dia? Da vinda de Cristo. Tinha convicção da vida de Cristo. E não somente a mim, mas olha só a coisa maravilhosa que ele escreveu aqui agora. Não somente a mim, eu posso falar, mas também a todos o quê? Quantos amarem o quê? Irmãos, quantos de nós aqui amamos a vinda de Jesus? Quantos de nós aqui temos orado para que Jesus venha logo, nos tire deste mundo de pecado, de tristeza, de coisas incertas, de que as coisas não dão certo, de decepções, de lamúrias, de lágrimas, de enfermidades e de morte? Quantos aqui estão satisfeitos com este mundo e querem continuar nele muito mais tempo? Não é verdade? Mundo de injustiça. Irmãos, nós devemos amar a vinda de Jesus para lhe pedir, orar, ou chorar, jejuar para que Jesus venha e nos tire deste mundo. Ao você fazer isso, automaticamente você vai se preparar. Não é maravilhoso? Você ora para que Jesus venha logo. Você almeja a vinda dele. E automaticamente você está preparando. E está preparado. Eu lembro quando eu era jovem, adolescente até, quando os irmãos, já falei isso outro dia que se não recordo,
E vou falar depois uma outra vez, outra oportunidade, que deu outra mensagem para pregar aqui, que eu estou preparado para falar disso também. E vai ter esse exemplo também. Os irmãos antigamente iam na igreja, no quadro, escrever na lousa ali as profecias, e mais ou menos ditar mais ou menos quanto tempo isso voltava para a vida. Olha, irmãos, de acordo com essas profecias que está escrito, olha, eu não acredito que isso vai demorar mais do que 10 anos para vir. Antes disso, eu tinha 13, 14 anos, e eu pensava assim, nossa, 23, tomara que ele demore bastante tempo, porque ele não venha logo. Tinha outros que ainda falavam que ele vinha daí 5 anos. E tinha uns que falavam, irmãos, eu não acredito que Deus vai demorar mais que 2 anos. Aí era um desespero para mim. Eu não queria. Irmãos, depois você amadurece a fé. Né? Porque nós somos, quando nascemos na fé, como um bebê, né? Como uma criança. Depois nós vamos tomando uns alimentos mais sólidos, uns alimentos mais fortes, com mais vitaminas, mais nutrição, e nós vimos a plena compreensão do Espírito Santo. O que nós precisamos é que Jesus venha logo mesmo. E agora nós devemos orar para que ele venha logo. E nos tire desse mundo, porque esse mundo é mau, é incerto. Sabe? E o apóstolo Paulo, ele falou assim, essa coroa será dada a todos aqueles que amarem o quê? A sua vida. Irmãos, oxalá que seja esse o nosso desejo. A vinda de Jesus, a preparação, ter essa convicção. Se for possível, morrer por essa causa. Morrer por essa causa. Uma causa certa. E não uma causa incerta como os jihaditas. Como um e bomba. Causa incerta que vai lá, morre, porque alguém põe na cabeça dele, porque assim que ele morre, ele já está no céu do paraíso. Imagina. Você se põe aqui um monte de bomba ao seu redor, vai lá, olha, quanto mais gente você matar, lá no paraíso vai ter um bocado de coisa boa para você. E ainda fala que é Allah. Totalmente deturpado. O inimigo faz isso. O inimigo, ele, desde que ele tornou-se inimigo de Deus, é para se contrapor às coisas de Deus. As coisas de Deus são certas, corretas, justas, boas, belas. Tudo que Deus fez é bom. E Satanás vem do lado de cá agora e vem tudo, pode tudo. Coloca na mente da pessoa que você tem que ter convicção de lutar por aquilo, ótimo. Mas tem que lutar por essa causa aqui, vai pôr na causa quase totalmente errada. Irmão, nós devemos lutar por uma causa nobre, uma causa justa. Nós devemos ter convicção da vida de Cristo, de que Jesus está vivo. E nós devemos ter convicção de que se não formos fiéis, todos os dias não perseverarmos até a morte, não seremos salvos. Nós temos que ter convicção dos 3 jovens que nós estudamos no início, que nós lemos. Ainda que você nos lance lá na fornalha, o nosso Deus vai nos salvar. Mas ainda que Ele não nos salve, nós não vamos dobrar o joelho, não se preocupe. Olha, quando vier esse decreto de morte, decreto para poder transgredir o dia do Senhor, para poder trabalhar nesse dia, para poder fazer isso, fazer aquilo, eu não vou fazer. Não se preocupe, pode lançar o decreto que você quiser. Não perca seu tempo não, esteja descansado. Eu não vou fazer isso, eu não vou dobrar. Eu vou permanecer firme até o fim. Mas se vai morrer, não tem problema. O meu Redentor vive e Ele vai vir me buscar. Como o Jó disse, como me anseio por isso, pela volta dele. Isso é convicção. Olha, soldado, você vai lá para o exército, para a infantaria, você vai para aquele batalhão tal, mas tem que pegar em arma. Olha, eu vou, a arma não pega. Você vai ter que matar. Não mato. O homem não matou, não pegou em arma e ainda recebeu uma medalha por isso. Deus honrou ele. Amém? Irmãos, mas para nós termos essa convicção, para nós perseverarmos até o fim, para nós lutarmos, nós devemos fazer uma coisa. Só para finalizarmos, vamos ler o último verso que o apóstolo Paulo fez e deixou para nós registrado em Gálatas. Gálatas capítulo 2 e o verso 20. O que ele diz? Um verso muito conhecido. Já estou crucificado com... Que maravilha, irmãos. O apóstolo Paulo, estou crucificado com Cristo. Eu estou morto. E já não vivo, mas Cristo o quê? Vive em mim. A vida que agora vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por irmãos. Isso que é convicção, essa convicção, isso que é a causa dessa convicção, a causa dessa certeza, dessa fé, dessa esperança, era isso que o apóstolo Paulo diariamente, ele não vivia mais, ele estava morto, ele estava crucificado, ele estava morto para o mundo, para as coisas do mundo, para as vaidades, para os prazeres da carne, ele estava morto para tudo isso, ele já não vivia mais. Quem é que vivia nele? Cristo é que vivia, Cristo é que ditava a vida dele, Cristo é que ditava o linguajar dele, a forma dele vestir, de ele andar, de falar, o comer,
o deitar, o levantar, o sentar, tudo. Era Cristo. Ele respirava Cristo, sabe? Ele estava em conexão diária com Cristo. É por isso que ele tinha essa convicção. E poderia dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E a palavra de Deus, irmãos, para finalizarmos disso aí. Devemos nos crucificar com Cristo. Já não viver mais, mas Cristo viver em nós. Essa é a única forma que nós temos de realmente colocar em prática a nossa convicção, a nossa fé. Oxalá que Deus nos ajude a todos nós que aqui estamos e que possamos levar isso em mente para nossos lares, nossas casas. E durante a semana, não vamos esquecer, nós temos uma convicção, nós temos uma fé, nós devemos lutar por aquilo ali. Devemos ser fiel a essa causa, devemos honrar a Cristo, até a morte se for preciso. Mas ter certeza de que Ele vai nos ressuscitar e nós vamos viver a eternidade com Ele. Amém.